Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre diversidade e inclusão. É um privilégio contar com a Elizabeth no nosso programa, pois ela traz à tona questões que os profissionais PCD enfrentam no mercado de trabalho. E para conversar com ela e os demais participantes, eu convidei a especialista Andréa Schwartz. Oi, Andréa, seja muito bem-vinda à nossa websérie Você Está Contratado na Pandemia. Obrigada, Marcelo. Eu sou Andréa Schwartz, sou uma mulher real, plural, com mais de 40 anos. Sou palestrante, empreendedora social, esposa, amiga, mãe do Guilherme de Leonardo, tantas características, né? Inclusive, eu sou uma pessoa com deficiência, né? Eu adquiri uma deficiência aos meus 22 anos, eu ando sobre rodas desde então, mas sim, foi através da minha deficiência que eu achei meu propósito de vida, que é tornar o nosso país um país pensado para todos. Eu adorei saber quando seu filho fez um comentário e você coloca isso nas suas redes, né? Minha mãe não anda, ela voa. Meu filho tem essa fala tão madura, porque quando a gente convive, a gente muda o nosso mindset e a gente consegue enxergar além da deficiência, né? Vamos aprofundar isso no mercado de trabalho, então, André. Como é que a gente consegue influenciar empresas para que elas mudem esse mindset? É um desafio, né? Eu costumo falar que diversidade é a nossa grande riqueza e inclusão é o nosso grande desafio. Quando a gente analisa sobre essa ótica, a gente vê realmente que não basta só contratar, a gente tem que incluir as pessoas, né? Uma empresa ela pode ter em números, em termos quantitativos, até um número considerado de pessoas plurais, mas quando a gente vai analisar onde estão essas pessoas, elas estão ainda nas vagas da base da pirâmide, porque a gente ainda contrata muito influenciado pelos nossos vieses. Então, a gente, em relação às pessoas com deficiência, a gente muitas vezes subestima, né, e não consegue contratar além de uma cota legal que a gente tem no país. Vamos chamar os três agora para conversar, então, André. Então, Elizabeth, Thiago, Arley, bem-vindos de volta. Hoje a gente está reunido para bater um papo com a Andréa Schwartz. Ela é especialista em diversidade e inclusão. Ela é top voice do LinkedIn, trabalha com a Igual, fazendo a inclusão de PCDs no mercado de trabalho. Vamos lá, vamos começar com a pergunta da Beth, então? Ok. Em algumas entrevistas que já participei, me foram oferecidas vagas para preenchimento de cota. Não se atentaram em olhar o meu conhecimento e a minha experiência profissional. Qual o melhor caminho para mudarmos isso? Pergunta ótima, Elizabeth. Que a gente tem que enxergar as pessoas além do rótulo. A gente ainda tem muitos vieses, por exemplo, que a gente nem foi atrás para saber se eles são, se aquela afirmação é verdadeira. Uma delas está muito ligada à capacitação das pessoas com deficiência, né, a qualificação. Então, quando eu acredito, né, num viés, sem comprovar se realmente isso é válido, eu acabo muitas vezes contratando a pessoa pela deficiência dela e não pela qualificação. Esse é o maior erro que tem no processo seletivo de uma pessoa com deficiência. Isso me fez lembrar, viu, Beth, de uma história que um gestor, ele ligou lá na Igual e ele queria uma pessoa surda para a vaga dele. E eu falei, não, mas por que só surda, né? Você quer uma pessoa que tenha qualificação para sua vaga, né? Ah, não, eu quero, porque os surdos, eles são, como eles não falam, né? Não, tipo, ele não entendia nada sobre as deficiências mesmo, né? Então eu quero uma pessoa que eles têm alto poder de concentração, então eu quero um surdo para essa determinada vaga. E aí, por mais que a gente tentasse defender e argumentar para que pudesse ser todos os tipos de profissionais, ele quis receber um surdo, ele contratou a pessoa surda, aí depois de um mês ele liga e fala, eu quero a reposição daquele profissional. Daí eu falei, por quê? Não, porque o surdo que você me enviou é o que mais causa na área, ele não para de falar um minuto, tem festa de aniversário, ele não consegue sair da festa e se concentrar de volta. E aí, enfim, eu falei, então, você tem que contratar além do rótulo que está na sua cabeça, né?
porque cada pessoa é única, não tem a ver com o tipo de deficiência dela. A gente não pode contratar achando que uma deficiência é boa para determinada função, né? A gente tem que olhar o profissional, a pessoa. E deixa eu fazer uma pergunta agora, então, Andréia. Como é que a Elizabeth deve se posicionar nos processos seletivos? Ela tem que ser ela mesma. Para que a gente possa, assim, né, pensar num programa sustentável de inclusão, a gente tem que deixar as pessoas realmente ser quem elas são. Tem que, sim, deixar claro qual é a deficiência, qual é a questão maior dessa deficiência no ambiente de trabalho, né? Quais são as possibilidades também, estou falando de tecnologias assistivas, porque muitas vezes as empresas não conhecem, e a gente sabe, sim, que a tecnologia veio, né, inclusive para promover e acender essa inclusão. Agora, por parte da empresa, a gente tem que promover um processo de aculturamento interno. Então, se a gente não promover debates, papos, né, enfim, abertos, levar a comunicação sobre diversidade e inclusão dentro da empresa, as chances da Beth e da Andréia serem empregadas é muito baixa, porque o gestor ele tem muitos vieses com relação ao assunto. Bom, Andréia, você trouxe o tema de desenvolver uma cultura inclusiva, né? Na sua visão, essa experiência, né, desse método que é taxativo porque é lei, de cotas de pessoas com deficiência, poderia ser ampliado nas empresas para abranger as mais diferentes diversidades de etnia, LGBT, num processo transitório de aculturamento das empresas e dos líderes? Muito boa pergunta, Arley. Demais mesmo. Então, inclusão é um grande desafio, né? Então, a gente partindo dessa afirmação, a gente tem que pensar que a lei de cotas, ela está específica para as pessoas com deficiência. Ela foi uma grande ação afirmativa. Então, eu acho que as empresas, para realmente aumentar os indicadores de diversidade e inclusão, de pessoas plurais contratadas, elas vão ter que revisitar e criar metas, né, no primeiro momento, para que realmente esses grupos possam ser representados, estar representados. Então, as empresas realmente vão ter que revisitar o processo seletivo de desenvolvimento, de jornada desses colaboradores das empresas, e mais do que isso, passar por uma fase de aculturamento, para que a gente possa, assim, não deixar com que os nossos vieses, né, deixem de fora aí uma parcela significativa da população. André, como tu já havia comentado, muitas empresas não estão preparadas para receber pessoas com necessidades ainda, né? E muitas nem têm essa cultura. Tá? Como um colaborador de uma dessas empresas, como eu posso fazer, né, para que isso mude, para que a empresa mude essa cultura? Então, as empresas, elas têm o CNPJ, mas elas são formadas por CPFs, não é? Né? Então, cada um é importante nesse papel, nesse processo. Cada um tem o seu papel nesse processo. Então, se a gente realmente conseguir, né, fazer o exercício da empatia, se colocar no lugar do outro, a gente vai fazer com que a empresa seja para todos. Se a gente só ficar achando que essa questão de diversidade e inclusão é um projeto do RH, não cabe a mim, ou é um projeto de grupos minorizados, legal, então assunto de pessoas com deficiência, vamos deixar com as pessoas com deficiência. Quando a gente muda a nossa mente, a gente muda o mundo. E, tá? Beth, eu quero que o Arley e o Thiago falem sobre aprendizados que eles tenham tido com a Beth, pelo fato de nós termos o Beth no programa e todas as interações que nós estamos tendo em grupo, né? Ela está sempre presente, o Daniel ajudando a gente aí fazendo a interpretação. Então vamos ouvir o que os dois aprenderam com a Beth. Bom, conhecer a Beth foi algo para mim excepcional, porque ela vem quebrando vários vieses que a gente acaba recebendo eles pelos meios que a gente transita aí ao longo da vida, pela capacidade dela de comunicação. De uma certa forma, me frustra como gestor, porque a gente dedica muito tempo com aprendizado de vários idiomas, inglês, francês, espanhol, alemão, e não se dedica para aprender Libras. Acredito que ela mudou isso em mim
ao inserir essa linguagem agora nesse rol de canais de comunicação que eu preciso ter com o mundo. Então, convivendo com a Beth nesses dias, eu pude perceber que é uma pessoa extremamente qualificada, uma pessoa que ela tem muito conhecimento. A deficiência dela não atrapalha em nada, né, essa parte de comunicação que ela tem. Então, eu pude perceber, né, nesses contatos que eu tive com ela, que é uma pessoa extremamente qualificada, tem muito conhecimento, tem desejo, né, de correr atrás das coisas, dos sonhos dela. E aprendi muito com a Beth. Estou muito feliz de te conhecer. Né? Parabéns pela tua dedicação, pelo teu empenho. E, Thiago, quantos rótulos, quantos paradigmas a Beth não quebrou, né? Quanta desconstrução de conceitos vocês tiveram com a convivência agora com a Beth, que vocês realmente vão levar isso para o resto da vida de vocês, né? Muito obrigado, Andréa, pela sua participação. Valeu muito, tenho certeza que vai colaborar demais com os nossos 3 candidatos. Obrigada a vocês. Pessoal, tudo na vida pode ser transformado na grande oportunidade. Basta apenas a gente escolher como a gente vai enxergar o que acontece com a gente. E eu vou acompanhar e realmente torcer para que vocês sejam contratados numa boa oportunidade de emprego. Para começar, podemos dar significado à palavra empatia, nos colocar no lugar do outro, ouvir suas questões e estar abertos às mudanças que nos propõem a Andréa e a Elizabeth. Nos vemos no próximo episódio. Peraí. Você está me dizendo que você, sentado na recepção, na antessala, escutou algumas conversas acontecendo e essas conversas te inspiraram a como se colocar na frente desse empresário?